Olá, amigas, amigos, internautas, seguidores, saudações democráticas. Comece a se enxergar como uma alma com corpo, ao invés de um corpo com uma alma. 3 dedos de prosas, todos os dias, de domingo a domingo, incluindo feriados, o noticiário geral do que acontece nos municípios, estados, em todo o Brasil, no mundo todo. Para assistir, o programa estará disponível sempre a partir de 12 horas, impreterivelmente meio-dia, mas em qualquer horário você decidirá se vai assisti-lo à tarde, noite ou na manhã do dia seguinte. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Ontem, em nossa live do dia, tratamos da ameaça de fechamento de grandiosa maioria dos cartórios na Bahia, porque as verbas de manutenção do Fundo Especial de Compensação, FECOM, sofrerão gravíssima redução de repasses, caso o projeto de lei, já aprovado de um dia para o outro, 16 e 17, apreciado, votado e aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia, seja mesmo sancionado pelo governador Jerônimo Rodrigues. E caso isso aconteça, os municípios de Livramento de Nossa Senhora, Paramirim, Brumado, Caculé, Bom Jesus da Lapa, Piatã, Guarambi, Macaúbas, Rio de Contas, entre outros cartórios, em um total de pelo menos 24 cidades poderão ser fechados. De certidão de nascimento, casamento, óbitos, até registros de imóveis, os cartórios são responsáveis por atos do cotidiano de milhares de baianos todos os dias. Apesar de realizarem serviços essenciais, mais de 60% dos cartórios na Bahia são deficitários e precisam de repasses do Fundo Especial de Compensação, FECOM, para manter suas atividades. O projeto de lei do governo do estado, já aprovado pelos deputados, coloca em risco o funcionamento desses cartórios em pelo menos 224 cidades. Por lei, 12,2% da receita de cada cartório na Bahia deverá ser destinado ao Fundo de Compensação. Esse fundo é responsável por repassar uma espécie de renda mínima para as unidades deficitárias, ou seja, aquelas em que as taxas cobradas da população não cobrem os custos operacionais. Os repasses podem chegar a 31,8 mil mensais e são fundamentais para manter o funcionamento desses próprios cartórios. O projeto de lei de número 25.851 propõe diminuir esse percentual para apenas 9%, o que representa uma redução de 1/4 dos recursos. E no mesmo projeto, o Ministério Público do Estado terá aumento em 300% de seus recursos. A medida surpreendeu a direção do fundo e da Associação dos Notários e Registradores da Bahia, a NOREG-BA, que sequer foram informados. Uma estimativa prevê o fim do fundo em 6 anos e 7 meses, se o projeto de lei for mesmo sancionado. Sem os recursos provenientes da FECOM, 461 cartórios baianos podem fechar as portas, o que representa 61,3% do total em atividade no estado, que é de 752. A FECOM também é responsável por garantir o pagamento aos funcionários relativos aos serviços
que não são cobrados para a população. Vamos agora à prosa de número 2. Olhe, a medida é boa, a notícia melhor ainda, mas é uma pena que a comissão criada vá atuar apenas com os pedidos de contribuições pelo sistema de benefício de prestação continuada, BPC, de pessoas com deficiência que aguardam a avaliação pericial de trabalhadores que, após anos de contribuição, se veem desamparados por atrasos injustificáveis. Vamos à matéria. Começou a funcionar ontem, quarta-feira, 2. Comissão mista responsável por analisar a medida provisória MP de número 1296/2025, que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios, PGB, para o INSS e a Perícia Médica Federal. É um projeto que a sociedade toda realmente espera. Mas, na verdade, já era hora de fazer algo, de verdade, para reduzir o número de pessoas que buscam os seus direitos e que, na grande maioria, é de uma vulnerabilidade que chama a atenção. Essa comissão não tratará apenas de regras administrativas ou de números estatísticos, mas de pessoas que aguardam com angústia uma resposta do Estado em momentos de maior vulnerabilidade. A medida provisória propõe devolver a agilidade ao sistema, preservar a confiança no serviço público e garantir, assim, a justiça social. Ela representa uma tentativa concreta de enfrentar um dos maiores gargalos da administração pública, já que uma fila longa não é apenas um número, é tempo perdido de quem precisa, principalmente, de dignidade. O programa terá duração de 12 meses, prorrogável uma única vez, sem ultrapassar 31 de dezembro de 2026. O deputado federal Samuel Viana, do Republicanos de Minas Gerais, presidirá os trabalhos, enquanto a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, atuará como relatora. O vice-presidente ainda não foi definido. Vamos agora à prosa de número 3, a última de hoje. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, órgão federal responsável por fiscalizar todas as concessões de rodovias e ferrovias do país, está sem dinheiro no caixa para bancar o próprio aluguel de sua sede em Brasília, contrato que hoje é de 2,5 milhões por ano. A ANTT iniciou o ano de 2025 com previsão de contar com 298 milhões de reais no caixa para as suas obrigações anuais. O valor já foi considerado insuficiente para seus compromissos, se comparado à realidade de anos anteriores, quando recebeu 340 milhões do governo federal. No dia 30 de maio, porém, a situação piorou ainda mais. O governo fez um corte adicional de 74 milhões, comprometendo despesas já assumidas para este ano. O cenário, conforme documento da própria agência, resultou na necessidade de uma supressão abrupta de 50% dos contratos, o que impacta de forma alarmante toda a estrutura regulatória, fiscalizatória e administrativa que sustenta a agência reguladora. O aluguel de sua sede passou a ser um dos principais contratos que passam por renegociação.
Cerca de 70% dos contratos da ANTT estão sendo revistos, com supressão de produtos e entregas, sendo que alguns sequer serão renovados. Destaque especial para os contratos de tecnologia e apoio à mão de obra, que sofrerão a queda significativa dos quantitativos de seus objetivos e objetos. Mas, convenhamos, o aluguel da sede da agência já é em si um tema controverso e que, neste momento, tem seu contrato analisado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Afinal, a fortuna paga somente com o aluguel de sua sede, R$ 2.500.000 por ano, é uma verdadeira mina de dinheiro gasta fartamente. A sede da NTT foi construída sob encomenda, ou seja, um imóvel feito sob medida para a agência. O contrato original de contratação foi assinado em 2010 e a NTT passou a ocupar o prédio em 2012. Desde então, a NTT já pagou cerca de R$ 304,2 milhões em aluguéis até julho de 2024. Os valores monetários foram reajustados ao longo dos anos, variando entre 2,14 milhões em 2011 e 1,74 milhão em 2024, após negociações que geraram alguns descontos. Fica a pergunta curiosa e que, na verdade, escancara os equívocos aliados à desonestidade das pessoas que administram empresas, órgãos estatais ou autarquias. Por que valores tão milionários com aluguéis e não optam pela construção da sede própria? Mas parece que foi o que aconteceu no ano passado. Um novo termo aditivo ao contrato trouxe uma mudança. A possibilidade de compra do imóvel pela NTT, transformando o acordo de locação em uma reversão patrimonial. A partir daí, o valor mensal passou a ser dividido em duas partes, com 1,74 milhão cobrados como aluguel e outros 758 mil como parcela de compra do imóvel pelo prazo de 22 anos e 11 meses. No início deste ano, o Ministério Público, junto ao TCU, questionou os termos do acordo, alegando que o termo aditivo teria modificado para beneficiar a natureza do contrato de simples locação para a compra de imóvel sem que houvesse nova licitação. Os planos de sobrepreço no contrato, segundo a análise técnica do TCU, apontaram que o valor total projetado do contrato seria de R$ 1.615 milhões, sendo que apenas 402,5 milhões, ou seja, 24,9% desse montante, estariam associados à compra efetiva do imóvel. O restante dos pagamentos, que chega a cerca de 1,2 bilhão de reais, se refere à parcela excepcionalmente como aluguel mensal. Tudo muito suspeito. O processo segue análise pela Corte, sem uma conclusão até o momento. Segundo a ANTT, as medidas têm como objetivo garantir a sustentabilidade econômico-financeira da instituição, no caso, a contenção de despesas e a continuidade da prestação dos serviços públicos. Se gostaram da live, dê um ok de positivo, faça o triplo Z, comentem, curtam, compartilhem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, acesse o sininho para notificação de novas lives. Até a próxima!